Estou recebendo aqui com muita alegria no nosso estúdio do Mercado Central de Belo Horizonte o prefeito de Nova Lima, na região metropolitana, João Marcelo Diegues, que é do Cidadania. Prefeito, boa tarde, bem-vindo aqui ao Alerta Super, prazer recebê-lo. Boa tarde, Rodrigo. Para mim é uma honra poder estar aqui falando com vocês. Quero cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham, seja no trânsito, nos seus trabalhos, em suas casas. Para mim é uma alegria estar aqui na Rádio Super. Pois é, o João Marcelo é um prefeito muito jovem. Tá com quantos anos, prefeito? 29 anos, completei 29 há pouco. Pois é, foi eleito com 28 anos prefeito da cidade de Nova Lima, uma cidade muito representativa para a região metropolitana de Belo Horizonte, que diz muito respeito até mesmo sobre o nosso desenvolvimento. Como é que está sendo esse desafio? Antes, você já tinha sido vice-prefeito do Vitor Penido na gestão anterior e foi eleito prefeito. Como é que tem sido esse desafio? Exatamente. Nos últimos 4 anos eu ocupei o cargo de vice-prefeito, tive a oportunidade de conhecer a administração pública, vamos dizer assim, a prefeitura no seu dia a dia e me preparar para esse novo desafio. Eu posso dizer que, não posso dizer que é muita novidade por ter acompanhado de muito perto, ter buscado ser um vice muito atuante, mas realmente existe uma diferença muito grande a partir do momento que você ocupa o cargo de prefeito, que as principais decisões passam ali por sua mão. E eu tenho encarado isso com muita responsabilidade, com compromisso com a cidade e posso dizer pessoalmente também que estou gostando muito da experiência, apesar de ser um momento difícil, esse momento da pandemia, e a gente espera, né, os novos índices no país como um todo nos trazem uma esperança de que nós vamos superar isso logo, né? E aí, quem sabe a gente possa voltar o mais próximo da normalidade e poder entregar, realizar para a nossa população que confiou no nosso trabalho. A pandemia é o maior desafio? Eu posso dizer que sim. Se a gente parar para pensar, todas as discussões, todos os projetos que a gente pensa em desenvolver no município, é impossível pensar sem considerar o contexto da pandemia, né? Uma mudança completa nas nossas vidas e acaba se tornando um grande desafio, principalmente para quem está à frente de um município da importância e do tamanho de Nova Lima. Mas com uma equipe técnica, a Secretaria nossa de Saúde, eu tenho que deixar aqui meus totais cumprimentos a cada servidor. Isso torna o nosso dia a dia, dentro do possível, mais leve, capaz de enfrentar esses desafios de uma forma mais serena também. O prefeito, como é que está a vacinação em Nova Lima? Que idade vocês estão vacinando por lá? Como é que essa campanha tem se desenrolado, se desenvolvido na cidade? Rodrigo, eu sempre digo que em Nova Lima a gente armazena a vacina no braço dos novalimenses. Hoje nós realizamos um drive-thru para vacinar as pessoas com 35 anos de idade. Em Nova Lima, as vacinas que chegam são imediatamente aplicadas. A gente não gosta de ficar com vacina em estoque, não. O nosso objetivo é aplicar as vacinas. E claro, estamos seguindo o Plano Nacional de Imunização, estamos recebendo as vacinas do Ministério da Saúde através do governo do estado e estamos imediatamente aplicando essas vacinas nos novalimenses. Prefeito, tem algum temor em relação à segunda dose? A cidade já avançou bem, igual o senhor está dizendo aqui pra gente, já está na casa aí dos 35 anos, mas a segunda dose, ela tem gerado algum tipo de preocupação nas pessoas, medo mesmo de que as vacinas não cheguem na data certa para que as pessoas tomem essa segunda dose. Existe esse temor? Nós temos essa preocupação, mas temos acompanhado. Coincidentemente, ontem eu estava aguardando uma consulta médica, falei, eu vou ligar aqui pro meu secretário de saúde, que é o vice-prefeito Diogo, para perguntar sobre a segunda dose. E nós temos um número de pessoas que já chegou a data da segunda dose, mas ainda não foram vacinar, mas esse número não é alarmante. E o que nossa equipe de saúde tem feito? Tem feito uma busca ativa. Como nós temos os registros, nós conseguimos identificar quais são essas pessoas e estamos indo atrás delas para que elas possam tomar a segunda dose. A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Em Nova Lima nós estamos atentos, temos acompanhado de perto para que as pessoas tomem a segunda dose, que aí sim possam ter a imunização por completo. A gente está conversando com o prefeito de Nova Lima, na região metropolitana, João Marcelo Diegues, que é do Cidadania, aqui no Alerta Super. Prefeito, eu já ouvi, por exemplo, do governador do estado, que as relações com o Ministério da Saúde melhoraram muito depois que o ministro Marcelo Queiroga assumiu a pasta. Por aquilo que Nova Lima tem de contato com o Ministério da Saúde, o senhor sentiu essa melhora também?
Olha, eu confesso que a relação nossa se dá mais forte com o governo do estado. Sim. A partir do momento que o governo do estado tem essa melhora no relacionamento, essa vem em consequência pra gente. Eu só tenho aqui que agradecer as portas abertas com que os secretários de estado, o próprio governador Romeu Zema tem nos recebido. As demandas, por exemplo, de saúde têm sido muito bem contempladas. Nosso departamento de imunização, através da responsável, que é a Lilian, sempre em contato com o governo do estado, sempre sendo atendido nas nossas reivindicações. No início da vacinação, nós sofremos porque Nova Lima é uma cidade que nos últimos 10 anos cresceu muito. Então a estatística considerada pelo IBGE e até mesmo pelo SUS, porque é uma cidade que cresceu em condomínios, por exemplo, não refletia a realidade. Nós estávamos ficando para trás no processo de vacinação, mas com muito diálogo e com muita compreensão do estado e com análises nós conseguimos equilibrar isso. Então eu só tenho mesmo que registrar que o processo está sendo muito positivo e contando com a contribuição. Nova Lima, prefeito, abriu as portas do comércio um pouco antes do que Belo Horizonte, por exemplo. Isso gerou muito debate. Na capital houve acusações em vários momentos, não apenas para Nova Lima, mas para outras cidades da grande BH também, de que as pessoas estavam saindo de Belo Horizonte para fazer compras, por exemplo, na região metropolitana. E hoje Nova Lima com Belo Horizonte, as cidades são conurbadas, são emendadas. Como é que foi? Como é que se deu essa decisão? E a integração metropolitana, ela ainda é um desafio para que decisões sejam tomadas efetivamente em conjunto? Veja bem, Rodrigo, em todos os encontros da Granbel, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, eu sempre defendi que quanto mais alinhados estivéssemos, melhor seria para enfrentar esse momento difícil. E eu sempre busquei esse alinhamento junto com a Granbel. O prefeito da capital, e é claro que a capital tem um contexto importantíssimo pelo tamanho que é, pela importância que é. Eu sempre tive contato também com o Calil. O Calil sempre tomou a liberdade de me telefonar para alinhar um movimento que seria feito ou não. É claro que a gente tem que respeitar cada município. Apesar de existir essa conurbação, tem os seus indicadores, tem os seus departamentos de análise, e em Nova Lima nós tomamos sempre as decisões através do nosso comitê de enfrentamento à pandemia, sem deixar de conversar, dialogar com os municípios da grande BH e também, claro, com a capital. Queria falar um pouquinho de retomada econômica. A economia, acho que de todos os municípios, de alguma maneira, sofreu reflexos em função da pandemia. Como é que está isso para Nova Lima? A prefeitura tem uma ideia das perdas que ocorreram para a cidade, e como é que vocês estão planejando essa retomada, que imagino já até esteja acontecendo, porque a gente hoje felizmente já está vivendo um momento um pouco diferenciado com a retomada efetiva de uma série de atividades. Bom, em Nova Lima, registro que até no período eleitoral eu assumi um compromisso de que, caso eleito, iniciaria antes da posse a construção de um plano de recuperação socioeconômica, e assim foi feito. No dia 16 de novembro nós iniciamos a construção desse plano, conversando com associações comerciais, com a sociedade civil, com instituições financeiras, e nos primeiros 100 dias de governo nós apresentamos esse plano. Um plano que passa desde, por exemplo, a ampliação do auxílio emergencial para 6 parcelas de R$400, naquele momento em que o governo federal havia interrompido o auxílio emergencial. Momento mais crítico, né? Exatamente. Além disso, nós criamos um microcrédito municipal para aqueles microempreendedores que não conseguiam ter acesso a linhas de crédito de instituições financeiras, como por exemplo a Caixa, porque às vezes estavam com o nome negativado porque estava sufocado pela pandemia. O microcrédito que esse microempreendedor, ele podia retirar ele pode ainda, de 5 a 30 mil reais, para pagar em 36 vezes, com carência de 3 meses e juros abaixo do mercado. Uma iniciativa para dar fôlego para os nossos comerciantes naquele momento de onda roxa, do comércio todo fechado, aquele momento mais difícil. E hoje eu vejo que o reflexo é positivo. Nós estamos conseguindo manter o nosso comércio vivo, com muita dificuldade, como em todos os lugares, é claro, mas temos sobrevivido com muito ar de esperança para o que está por vir. Na semana passada eu recebi a associação comercial e já estávamos discutindo o que é que a gente vislumbra construir junto, como campanha de Natal, por exemplo, para incentivar
o comércio no município, incentivar a compra em Nova Lima. Nova Lima é muito próxima das cidades vizinhas e da capital, então incentivar isso. Eu vejo como um momento positivo agora. Claro que nós precisamos manter os nossos olhares sobre os indicadores, avançar na vacinação, mas ter um cuidado especial com essa retomada da economia. Nova Lima, ela lidera, digamos assim, um micropolo dentro da região metropolitana, que é um trio de cidades: Nova Lima, Raposos e Rio Acima. Como é que está o diálogo com esses municípios, até do ponto de vista também da retomada, que é uma coisa integrada entre essas três cidades, prefeito? Muito bom também. Prefeito de Raposa, Serginho da Bota, é um grande companheiro. Prefeito de Rio Acima, Felipe, tem me surpreendido muito bem também pela parceria que estamos construindo, e eu posso dizer que enquanto algumas pessoas enxergavam que Nova Lima é um pai e uma mãe para essas cidades, pelo contrário, são cidades irmãs, é isso que eu defendo, e a gente tem discutido projetos juntos. Vou trazer um exemplo que diz respeito à economia. Nós temos um grande projeto em Nova Lima, que é a construção da Avenida de Integração, que liga a Regional de Honório Bicalho ao Jardim Canadá. Hoje, quem está em Honório Bicalho e quer ir para o Jardim Canadá tem que passar por Belo Horizonte. É verdade. E a ideia nossa é construir essa avenida, já está em fase de projeto. Isso vai interiorizar o desenvolvimento do município, vai atrair empresas, vai atrair desenvolvimento. E é uma região muito próxima de Rio Acima. Então nós sentamos já com a prefeitura de Rio Acima para dizer sobre o projeto, para eles avaliarem o impacto disso, para criar possíveis conexões de Rio Acima com essa rodovia, para que esse desenvolvimento chegue não só para Nova Lima, chegue para a região como um todo. Então eu tenho tido uma ótima relação com os municípios vizinhos e acredito que isso contribui, porque os problemas de Nova Lima são os mesmos problemas de Rio Acima, de Raposa, assim como o problema dessas cidades também afetam em Nova Lima. Nós temos uma audiência muito bacana lá em Honório Bicalho, prefeito, até uma oportunidade boa de falar sobre essa Avenida da Integração. Em que pé que estão as tratativas para essa obra? De onde vai vir o dinheiro? E dá para ter uma ideia de quando é que a população vai poder ter essa obra transformada em realidade, já que, como o senhor lembrou bem, o cidadão que muitas vezes ele sai ali da região do Jardim Canadá para chegar ao Honório Bicalho ou vice-versa, ele precisa passar por Belo Horizonte? Bom, essa obra realmente tem uma magnitude muito grande e tem um outro fator importante, porque ela praticamente conecta com o Rodoanel na 040. Então ela significa o anel leste do Rodoanel. Se a gente pensar até numa conexão possível de se fazer depois Nova Lima-Sabará, que já existe a Estrada Velha, nós estamos completando o Rodoanel. Daí a importância dessa obra. E ela hoje encontra-se em fase final de projeto. A partir daí nós vamos ter os orçamentos. Não é uma obra barata. Já tive a oportunidade de apresentar isso para o governador, para o secretário de Infraestrutura do Estado, Fernando Marcato, e é uma obra que nós vamos buscar os melhores meios para financiá-la, para custeá-la, né? Nova Lima também possui uma boa situação, pode contribuir muito bem nisso, mas realmente é uma obra cara e nós vamos ter que contar com um trabalho de parceria com o governo do estado, enfim, para realizar ela no melhor tempo possível, mas é um grande compromisso nosso que nós vamos batalhar para realizar nesse primeiro mandato. Não é uma obra curta, mas vamos conseguir entregar se Deus quiser. Ainda nessa questão da mobilidade urbana, prefeito, nós sabemos que o cidadão que é metropolitano, que ele sofre muito para se deslocar. O senhor falou aí no secretário Fernando Marcato, que é o secretário de Estado de Infraestrutura, e a gente viu nessa semana a notícia de que o governo do estado, em especial a secretaria dele, quer construir uma autarquia para cuidar do transporte metropolitano. E nós sabemos que muita gente de Belo Horizonte trabalha em Nova Lima, em especial ali na região do Vila da Serra, muita gente de Nova Lima trabalha aqui, até mesmo na região central de Belo Horizonte. Que tipo de análise que o senhor faz disso para tentar melhorar um pouquinho ou minimizar um pouco o sofrimento desse cidadão que depende do ônibus? Olha, esse é um dos assuntos que eu tive conversando já com o prefeito Calil e que nós precisamos encontrar solução, né? Essa região citada do Vila da Serra, principalmente nos horários de pico, é terrível para entrar em Nova Lima, para sair de Nova Lima para Belo Horizonte, e a gente precisa construir soluções. Eu não posso deixar de registrar aqui também a importante participação do Dr. Jarbas Soares, procurador-geral do Estado de Minas Gerais, no intuito de construir essas soluções, envolvendo prefeituras, envolvendo moradores, envolvendo empreendedores, né? E a gente precisa encontrar essas soluções de mobilidade. Eu
sempre digo que Nova Lima tem 3 grandes desafios: a diversificação econômica, as questões habitacionais e a mobilidade urbana. E essa é uma das regiões mais impactadas por esses desafios. Eu acredito muito que é possível construir essas soluções, que passam muitas vezes não só por Nova Lima, passam por Nova Lima e Belo Horizonte, e estamos completamente dispostos nesse intuito de encontrar essa solução. Isso vai melhorar a qualidade de vida de quem pega um ônibus, por exemplo, que fica preso num trânsito por tanto tempo para poder chegar no serviço. Nós estamos com uma obra em andamento que se iniciou no governo passado também, que é o restante da duplicação da MG 030, que é essa rodovia que nós estamos falando, que liga Nova Lima BH. Hoje, eu sei que dá um sofrimento, porque pegar uma estrada duplicada, em obra, ainda chega na divisa com Belo Horizonte, todo esse trânsito, realmente é muito difícil. Mas nós temos que encarar isso com a duplicação da rodovia e com essas soluções na trincheira ali, vamos dizer. Inclusive, na segunda-feira inicia-se uma nova obra na trincheira. Aquela trincheira, ela é aberta, né? Vai ser tampada, feito um cruzamento, foi feito um estudo junto com o Ministério Público que já vai trazer uma melhoria. É tudo parte de um grande projeto que nós temos que ir vencendo etapa por etapa para melhorar esse trânsito, melhorar a mobilidade e, consequentemente, a qualidade de vida dos novalimenses que precisam ir a Belo Horizonte trabalhar, ou aqueles também que nós recebemos em nossa cidade para trabalhar ou para visitar. Você sabe, prefeito, que o tempo do rádio aqui é finito, né? Assunto a gente tem aqui para conversar, mas muito tempo ainda, mas ainda dá tempo de fazer uma perguntinha antes da gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, e certamente vamos ter oportunidade de conversar outras vezes também. Eu me lembro que na campanha do ano passado, e a gente conversou no nosso Café com Política, que é o programa do qual eu sou titular dentro do Super N aqui nas manhãs da Rádio Super, e o senhor já falava na época ainda de candidato que pretendia regularizar muito a situação fundiária da população de Nova Lima. E o senhor tocou nesse assunto aqui agora há pouco. A população de Nova Lima e a cidade de Nova Lima tem uma dificuldade muito grande com a regularização dos terrenos. Muito fruto ainda da mineração histórica de terrenos que pertenciam à antiga mineração Morro Velho, que foram cedidos para a população. A cidade, de uma maneira geral, às vezes cresceu sem o ordenamento urbano devido. Em que pé está isso? Eu sei que é uma promessa de campanha. O que o senhor tem feito efetivamente para tentar regularizar a situação fundiária da cidade? Bom, nossa Secretaria de Habitação, ela trabalha em 2 frentes. Uma são nos programas habitacionais, construção de novas moradias, moradias dignas. A gente diz até construção de núcleos urbanos. Mais do que entregar a moradia para aquela família, a gente quer construir um espaço com escola, posto de saúde, que possa oferecer atendimento a essas pessoas. Afinal, o déficit habitacional da nossa cidade é muito grande. A Secretaria tem conduzido esses projetos, identificado terrenos de interesse social que possam ser utilizados para isso. E a segunda linha de trabalho são o REURB, que é a regularização fundiária. Hoje nós temos em Nova Lima o maior projeto de regularização fundiária da América Latina, no bairro Água Limpa, logo após o Alphaville. Mas nós temos outras regiões, como por exemplo Santa Rita, como Nova Canaã, Campo do Pires, que também precisam passar por esse processo. Cada um tem sua peculiaridade, claro, tem a questão das terras das mineradoras, no qual nós já abrimos discussões. Temos também outras que são antigas fazendas, mas o que nós temos defendido, e o Ministério Público também tem participado dessa discussão, é a regularização como grande ponto. Nós temos uma agenda muito forte, muito intensa nesse sentido. As associações comunitárias têm participado também de forma ativa, e eu tenho certeza que muito em breve essas pessoas vão poder receber o título e a prefeitura vai poder investir em melhorias nesses terrenos que hoje talvez ainda sejam particulares, privados, e não possam contar com a nossa intervenção. Mas temos feito um forte trabalho e em breve vamos realizar, como no bairro Galo, estamos entregando junto num processo de regularização com a antiga Morro Velho, a Anglo Gold, com a participação da Associação de Bairros. Prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, do Cidadania, nosso convidado de hoje aqui no Alerta Entrevista. Prefeito, obrigado pela visita aqui ao Mercado Central, um espaço que para nós é tão representativo. Acho que todo mineiro tem uma ligação de alguma forma com esse espaço aqui. Foi muito bom conversar com o senhor, desejando sorte, inclusive pela sua juventude. É muito bom ver o jovem na política. A gente fica aqui na torcida para que a cidade possa avançar e avançar muito. Muito obrigado, Rodrigo. Estou sempre à disposição. Para mim é realmente uma honra, uma alegria poder falar com a Rádio Super e com todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.